TRT PiauíCast está de volta, dessa vez com o quadro Papo Trabalhista, que traz assuntos atuais do universo do trabalho para você que nos acompanha. E o assunto de hoje é acidente de trabalho. Aqui ao meu lado está o jornalista Ricardo Oliveira. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Larissa. Melhor ainda agora com esse novo quadro, trazendo muita informação importante e acessível. E o nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho, Roberto Vanderlei Braga, gestor regional do programa Trabalho Seguro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Larissa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, doutor. Doutor Roberto, nós vamos começar com uma pergunta muito simples. O que caracteriza o acidente de trabalho? O acidente de trabalho é toda lesão que ocorre, todo adoecimento que ocorre decorrente das atividades do trabalhador, no ambiente de trabalho dele ou às vezes fora do ambiente, mas em decorrência dele ou para ele, ou saindo dele, que são os acidentes de trajeto, por exemplo, que não ocorrem no ambiente de trabalho, mas que é decorrente daquele movimento para o trabalho, de ida e retorno. Então é considerado também acidente de trabalho. E tem questões físicas, questões mentais também. Sim. Hoje já tem um reconhecimento de algumas enfermidades, como a síndrome de burnout ou burnout, né, que podem ser desencadeadas diante daquele ambiente estressante e alguns elementos estressores do mundo do trabalho. Doutor, e quais são as profissões ou setores que estão mais expostos a acidente de trabalho? O clássico que a gente conhece, por exemplo, construção civil, pela própria atividade de mexer, altura, peso, elementos cortantes, perfuro-contundentes e tal. Então, isso é aquilo que a gente tem em mente. Mas todo acidente de trabalho, temos aqueles acidentes de trabalho que são decorrentes dos bancários, que, diante das condições de trabalho, tem LER, DORT, né, aquelas doenças osteomusculares que afetam o trabalhador. O motorista também, né? Se o motorista tem um câmbio mecânico ou um câmbio automático, né? Então tudo isso influencia essas atividades. E hoje, o que a gente tem como acidente de trabalho ou de trabalhador, envolvendo trabalhador, são os motoboys, né? Os motociclistas, que tem sido hoje um grande desafio do mundo jurídico, da própria economia, da sociedade como um todo, trabalhar com essa dinâmica hoje. O senhor citou, inclusive, acidente de trajeto. Quando que um acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho? O deslocamento do trabalhador, da residência dele até o trabalho e o retorno dele são considerados acidentes de trabalho porque envolve a atividade dele, deslocamento para o trabalho. Qual é o grande diferencial? Que nem sempre esses acidentes de trabalho são responsabilidade do empregador. Que aí alguns acidentes podem ter responsabilização no âmbito do empregador. Só pode dar um exemplo? Vamos supor, se você fornece esse deslocamento, uma motocicleta, um veículo, e a manutenção é por conta do trabalhador, do empregador, não é do trabalhador. E se não faz essa manutenção e ocorre um acidente, a responsabilidade aí, nesse caso, será do empregador. Se ficar isso provado que ele não fez a manutenção adequada, ele é que tem que provar, porque ele tem que dizer que as condições ambientais são adequadas para o trabalhador, ele que administra tudo, ele que tem toda essa vamos dizer, dinâmica empresarial, ele que comanda, então essa responsabilidade é dele. Então, pode ser também uma manutenção de uma máquina que não é mais considerada segura e ele continua insistindo na manutenção, na utilização daquela máquina. Então, isso são acidentes de trabalho que podem ocasionar responsabilidade do empregador. Inclusive, a jornada de trabalho começa quando ele inicia o deslocamento de casa para o trabalho. Isso era um tempo à disposição do empregador, quando não havia fornecimento de veículo público, né, transporte público. Nesse caso aqui, para fins de enquadramento como acidente de trabalho, sim, é a partir do começo até o retorno dele. Para fins de trabalho, remuneração, só quando ele está na atividade dele, né? Agora, por exemplo, alguns deslocamentos, para dizer, você retorna da sua casa, passa na padaria ou vai pegar um filho na escola. Isso, apesar de ter essa mudança de trajeto, mas é considerado ainda, algumas pequenas variações são consideradas ainda acidente de trajeto. E aí você tem o direito previdenciário assegurando o auxílio acidente de trabalho, né, o benefício previdenciário acidente de trabalho,
mas esse tipo de acidente não é considerado responsabilidade do empregador. E nós temos algumas perguntas, né, que foram feitas por pessoas que frequentam a Justiça do Trabalho. Daniel, coloca aí, chama o repórter, o Luiz Fontinelli, por favor. Para agregar mais informação a esta edição do Papo Trabalhista, nós abordamos algumas pessoas que frequentam a Justiça do Trabalho, perguntando sobre as principais dúvidas sobre segurança no ambiente de trabalho. Bom dia, eu sou Célia Gonçalves, trabalhei há muito tempo na área de educação, né, do Estado, e com esse tempo de trabalho eu desenvolvi a doença LER, né, que eu não sei porquê, mas eu gostaria de saber quais são os direitos que a pessoa tem quando desenvolve esse tipo de doença, certo? Inclusive, eu já fiz até cirurgia na minha mão, aqui, por conta do trabalho. Então, eu gostaria de saber quais são os direitos que a pessoa tem a respeito disso. E aí, doutor Roberto? Nós temos dois grupos de doenças, né? Algumas consideradas doença profissional e outras doenças do trabalho. A doença profissional é decorrente da própria atividade desenvolvida. Então, quando você tem um trabalhador que trabalha com aquela perfuração, britadeira, a doença decorrente daquele ruído na auditiva, ela é uma doença profissional. É equiparada a um acidente de trabalho, né? A gente pensa acidente de trabalho típico, mas é uma doença profissional, equiparada. E temos a doença do trabalho que não é decorrente da própria atividade, mas que, em virtude das circunstâncias em que são desenvolvidas, ela, no caso aí é uma professora. A professora não tem necessariamente lerdose, mas de acordo com as condições de trabalho dela, ela pode desencadear essas doenças. Os direitos são diferentes nesses casos? No caso aí, como ela é funcionária, ela é um vínculo com o Estado, a relação estatutária ela tem algumas situações diferentes daquele que é um vínculo de emprego. Nós temos as normas estatais do Estado, da União, do município, que regem as situações lá, com alguns benefícios, por exemplo, de remuneração diferente adicionais, para algumas atividades insalubres ou perigosas, por exemplo, e no âmbito da CLT do empregado, a gente tem uma legislação única que assegura algumas circunstâncias. Então, nós temos as normas regulamentadoras, que são aplicadas aos trabalhadores das seletistas e que são objeto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho e também pelo Ministério Público do Trabalho. Então, né, cada NR ela tem uma destinação, tem uma abordagem, tem uma categoria que ela vai. Então, nós temos NRs, normas regulamentadoras para verificar calor, frio, altura de monitor, altura de cadeira, formato, luminosidade. Tudo isso são ambientes de trabalho, cada uma delas tem. E temos as obrigatoriedades também de a empresa ela trabalhar com um programa de prevenção de risco. Temos diversos programas. Tem empresas que devem ter, de acordo com a quantidade de trabalhadores, a comissão interna de prevenção de acidente e assédio hoje. O assédio hoje também é explicitamente uma obrigação, um cuidado que o empregador deve ter, porque ele contamina, ele prejudica o ambiente, a saúde mental. Sim. Porque hoje a preocupação não é mais com o físico, mas sim também com as condições mentais. Então, transtornos mentais decorrentes ou envolvido ou afetado em virtude daquelas metas, né? A meta em si ela não é algo proibido, não é verdade. Agora, a forma como você vai exigir ou acompanhar aquela meta é que pode causar distúrbios aí mentais, né? Transtornos mentais no trabalho. Doutor, há pouco o senhor citou EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Um trabalhador que se recusar a utilizar, ele pode ser responsabilizado? A CLT, ela coloca obrigações para o empregador, mas também para o trabalhador. Ele deve usar, não é um luxo dele, não é uma vontade dele que vai... São coisas imperativas. Então, a luva está suando minha mão, ele tem que usar a luva. O capacete está ferindo, ele tem que usar. Se está ferindo alguma coisa, isso é outro, mas ele não pode deixar de usar. Então, tem essas obrigações, ele pode ser punido. Pode ensejar até uma justa causa, se ele descumprir as normas de segurança do trabalho também. Então, se o empregador, o empregador tem de entregar os equipamentos de proteção e tem que fiscalizar o uso e exigir. E se ele não usar, ele deve ser
punido, advertido e, se reiterado, pode ser até dispensado por justa causa. Nós temos mais perguntas. Coloca no ar, Daniel, por favor. Meu nome é Elda Carvalho, sou funcionária pública do Estado. Desenvolvo minhas funções sentada, de frente para um computador, sou assessora técnica e gostaria de perguntar o que poderia ser feito através de uma lei para melhorar a qualidade de vida do servidor público em geral, principalmente aqueles que trabalham sentado, direto com o computador, uma cadeira adequada, um computador com altura adequada, um local que melhorasse, tipo, os pés do servidor, porque a gente passa em média de 6, 7, 8 horas sentados, e isso daí arrebenta a coluna, arrebenta a circulação e por aí vai. Mais um vínculo que não é seletista, mas as regras de ergonomia, o ser humano não muda porque ele é estatutário empregatício, né, o vínculo dele. Mas as normas de proteção no âmbito jurídico, elas são destinadas ao trabalhador empregado. Mas sobre a ergonomia, nós temos também regras na NR estabelecendo a questão do pedal lá, do descanso embaixo da cadeira, temos a espécie de cadeira, o braço da cadeira para apoio, tudo. Então, todas essas regras de ergonomia, elas são colocadas nessas normas regulamentadoras que são objeto de fiscalização pelo fiscal do trabalho ou, eventualmente, o sindicato que acompanha a sua categoria. Por isso que o papel do sindicato é muito importante, porque eles sabem o dia a dia da sua categoria e eles podem levar isso para uma ação trabalhista coletiva, sim, por exemplo, uma determinada empresa ou grupo de empresas, ou pode também o Ministério Público do Trabalho também oferecer, fazer um inquérito administrativo, tentar regulamentar lá, fazer um termo de ajuste de conduta para que a empresa cumpra aquelas regras, não mais descumpra aquelas obrigações dela, e se for o caso, o Ministério Público do Trabalho ingressa com ação civil pública também para isso, né? Então, às vezes, e a aí gente sim começa a tramitar na Justiça do Trabalho. Aí vem para a Justiça. A gente não é o órgão fiscalizador, sim, a gente só recebe, por isso que a gente precisa, se houver isso aí, um descumprimento de normas, ser provocado, né? Pelo advogado, pelo sindicato, advogado do sindicato, Ministério Público, ou pelo agente de fiscalização, que depois, às vezes, a empresa, ela é autuada, tem multas administrativas para cada conduta, cada infração trabalhista, existe uma penalidade prevista na lei, na CLT. Então, elas são autuadas, existe uma auto-infração, o autor fiscal vai lá, lavra, tem um procedimento, dupla visita ou não, depois tem a esfera administrativa, se não tiver, tem a multa administrativa, inscrição na dívida ativa, e ele pode ser impedido de licitar, por exemplo, porque ele fica no cadastro lá negativado, né, o empregador. Então, ele pode não participar de licitações ou contratações públicas, por exemplo. Muito claro, doutor. Vamos ouvir aqui mais uma dúvida. Perdão. Por favor, Daniel. Bom, meu nome é Mauro da Cruz Gordinho, sou motorista rodoviário e eu gostaria de saber o que é que a lei prevê para o meu descanso, que eu sou motorista interestadual, rodoviário interestadual. E eu gostaria de saber o que a lei prevê para o meu descanso, o que ela tem a me oferecer. Bom, o motorista é uma categoria que tem circunstâncias, tiveram alterações legislativas na CLT a respeito de motorista interestadual. Então tem que saber, de acordo com a distância, se ele vai trabalhar em dupla ou não. O veículo deve ter acomodações dignas para que ele possa efetuar o descanso em revezamento com outro colega. A questão do descanso depois do retorno da jornada, depois de 24 horas você tem que ter 11 de descanso também. Então, essa categoria ela está muito sujeita a problemas de coluna, né, de posturais, por exemplo, e situações que devem ser verificadas, questão quando é transporte de carga também, questão de abastecimento, o tempo de duração para isso, as intercorrências que podem, né, acontecer durante o trajeto, mas a lei atualmente ela foi bem discriminatória, bem exaustiva com relação aos descansos do tempo. Tiveram algumas discussões no âmbito
do STF sobre inconstitucionalidade, o STF se manifestou, mas ela foi muito bem tratada recentemente com relação a isso. O que não poderia deixar, o STF cortou, mas está muito bem disciplinado o transporte interestadual. Descanso, motorista, tempo de duração, aqueles intervalos que tem quando a gente está viajando para aquele ponto de apoio que ele para lá, é um tempo de descanso. E com relação também àquela outra pergunta, também tem um tempo de descanso que o trabalhador tem quando ele trabalha 6 horas ou acima de 6 horas, né? Ele tem um tempo de 15 minutos para descanso e refeição. Sim. Acima disso, ele tem no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, que é para poder fazer não só alimentação, ninguém fica comendo 1 hora, né? Aquela 1 hora é para você ter um tempo de fazer aquilo ali. E tem algumas atividades que mesmo esse tempo aqui de descanso não é contado na jornada. Sim. Então, algumas situações que acontecem, por exemplo, a pessoa trabalha só 6 horas. Aí ela pensa que pode pegar de 9, né, até as 15, aí trabalha. Mas ela tem que ter 15 minutos dentro do intervalo. O que acontece no dia a dia é que o pessoal trabalha direto para poder gozar o intervalo no final, mas não atende à finalidade de descanso. Isso é uma prática que ocorre de vez em quando, mas não é, vamos dizer, o adequado. É isso que também o trabalhador deveria se proteger, de Sim. ter aquele descanso. Mas às vezes ele quer terminar logo para ir embora logo. O empregador não quer que tenha solução de continuidade da jornada. Mas aquele tempo de 15 minutos é estudado cientificamente justamente para ter um descanso, para evitar acidentes. Aquele tempo de 2 horas de intervalo, ou no mínimo 1 hora, é para isso, é para a refeição. Ninguém vai ficar almoçando 1 hora. Almoça, depois retornar ao trabalho, quebrar aquilo ali. Faz um alongamento, descansa. Sim, tem hoje as ginásticas laborais, que são políticas muito bem adotadas por empresas que têm essa dimensão do que é um trabalhador, porque, Larissa, ainda que você não haja por amor, que deveria existir, o empregador tem que agir, porque senão ele vai sofrer a dor. A dor, qual é do empregador? A condenação, a responsabilização. Né? Então, o trabalhador, se ele não cumprir as normas de segurança do trabalho, ele vai perder a sua família. Ele vai ser uma pessoa que pode ter acidentada, sem retorno à capacidade laborativa dele, e vai causar desconfortos familiares. Né? Ou, no caso do sinistro morte, ele vai deixar a família lá com uma situação um pouco delicada. Tem a pensão por morte e tudo, mas a grande questão é a família, né? O ser humano, que a gente tem que olhar o trabalhador como um ser humano, dignificação da pessoa. O senhor consegue enxergar que há uma evolução nos últimos anos desse olhar das empresas para o trabalhador? Sim, algumas empresas, como eu disse, né, seja porque sofreram alguma condenação ou não, mas elas têm olhado, têm recrutado pessoas com maior cuidado, né, líderes, gerentes, gestores, supervisores, com alguma aptidão mais de trato com os trabalhadores, para poder não ter desconforto, discriminações, assédio. Né? Toda essa política religiosa, de gênero, de etnia, isso tudo tem que ser bem tratado hoje em dia. Né? Nossa Constituição garante a proteção contra a discriminação de todo gênero, todas as hipóteses. Então, se eu tenho uma pessoa da população LGBTQI+, eu tenho que saber tratar essa pessoa como ser humano que ela é, e não ter discriminações. E nem permitir discriminações. Né? Porque às vezes o gestor diz, não, eu não fiz, mas ele permitiu, ele é o gestor, ele tem que cuidar. Então, esse Você cuidado... Você está falando no caso do assédio moral, assédio sexual, toda forma de discriminação, proteção com relação a o gênero. Mulheres devem receber mesmo valores dos homens. Então, na hora que uma mulher recebe menos e ela quer trabalhar mais para poder tentar... Para ela está mais sujeita a acidente. Existem estatísticas que mostram que grande parte dos acidentes ocorrem em virtude de excesso de jornada.
seja na construção, seja na estrada, em todos os casos, no banco, excesso de digitação, campeonato de digitação, para ver quem digita mais, aí fica uma pessoa, não, hoje eu vou ficar como último caixa, que é para poder eu bater mais a meta de digitação, às vezes, tal, tinha essa remuneração antigamente. Então, na hora que as empresas conseguem enxergar que isso pode afetar aquilo que, o objetivo de lucro dela, né, que é um custo que ela tem que colocar e tem que ver. Então, a gestão de risco hoje das empresas tem os compliance, né, através de justamente verificar como isso pode prejudicar a sua empresa. E é interessante que essa campanha Abril Verde, que a Justiça do Trabalho realiza todos os anos no mês de abril, traz todas essas questões para serem debatidas, discutidas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa campanha, dessa ação. O judiciário, apesar de a gente ter falado que ele sempre espera que as ações cheguem, mas o judiciário passou a ter um papel de protagonista também, de auxiliar esses outros atores, chamar a sociedade, explicar, fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, campanha. Então, o TST tem uns programas, um programa de educação do trabalho infantil, enfrentamento do trabalho escravo, tem o programa Trabalho Seguro. Né? Começou com comissão em 2011, depois virou um programa, né? Com um status de programa justamente para poder mostrar à sociedade quais são as consequências de uma violação, de uma não observância com relação à vida do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, passamos a ter grupo interinstitucional de trabalho de entidades, né? Então, o tribunal aqui celebrou um convênio recentemente, temos cooperação com outros agentes, Ministério Público, Ministério do Trabalho, né? Sindicatos, empresas, para que juntos a gente possa verificar quais são os melhores caminhos para ser traçado, porque o judiciário, por mais que a gente tenha um volume grande de ações, nós não queremos isso para ter menos trabalho, vamos dizer, é porque a população tem o último resguardo no judiciário, mas a gente queria que não tivesse, porque ninguém quer discutir uma guarda de família, ninguém quer discutir uma pensão por morte, ninguém quer discutir uma indenização por acidente de trabalho. Isso a gente trabalha, faz, atua, porque a Constituição nos deu essa missão. Mas é muito ruim quando a gente está julgando e dizendo qual é o valor de uma indenização. Pela perda de um dedo, uma amputação de um pé, a morte de um trabalhador, de uma trabalhadora, a repercussão disso na isso ainda não é algo, vamos dizer, matematicamente definido, porque varia de acordo com várias circunstâncias. Que, por mais que os juízes se esforcem, as juízes se esforcem em entender aquilo ali, aqui e acolá, eu posso julgar de um jeito, o Ricardo de outro, você de outro, a mesma situação fática. Você tem que levar em consideração até o aspecto social, né? Sim, a repercussão social, a questão do caráter pedagógico, da indenização também, que tem que ter, para que não se repita. Não é um instrumento de enriquecimento, mas também não pode ser algo insuficiente que não desestimule a ocorrência daquele fenômeno novamente no âmbito da sociedade. Certo. Doutor Roberto, muito obrigada por ter topado participar do Papo Trabalhista, trazer esse assunto tão relevante para ser discutido. Eu que agradeço estar aqui com vocês, você, o Ricardo, os demais integrantes da equipe, e poder mostrar que o judiciário também tem esse papel de informação, não só de repressão, de condenação, mas também de colaborar com os outros atores sociais para que a dinâmica da sociedade, que as relações sociais se desenvolvam da melhor forma. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor. Até a próxima. Fique conosco e em breve nós vamos trazer mais assuntos atuais do universo do trabalho aqui no Papo Trabalhista.